Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, onde eu vou explicar para vocês como eu utilizo o editor de estratégias automatizado aqui do Flashchart. Então, vou exemplificar para vocês como configurar e mostrar para vocês como fica depois de configurada a execução das ordens com essa estratégia automatizada para Scalp. Aqui do lado direito, a gente tem um menu vertical, onde a gente tem alguns botões, e um deles é exatamente a opção estratégia, né? Aqui está sem nenhuma, então eu vou clicar do lado nessa chave, nessa engrenagem que tem aqui, e vou abrir o menu de editor de estratégias. Eu vou iniciar mostrando para vocês exatamente, né, como configurar, e depois eu mostro como ficam as ordens. Nesse caso, eu vou montar uma estratégia no ativo WINV18, que é o atual vencimento do índice futuro para o ano de 2018. É o ativo também que está na tela, certo? Então, esse é o ativo. Eu vou dar um nome de Scalp. Vou chamar essa estratégia de Scalp. Aqui do lado direito, a gente tem alguns botões, e eu vou começar selecionando a opção Gain. Eu vou deixar automatizado o Gain, e eu também vou deixar automatizado o Loss, ok? Logo abaixo, a gente tem dois campos, a saída 1 e a saída 2. Sempre que eu estou operando no scalp, eu procuro fazer a parcial da maior parte da posição. Então, nesse caso, eu zero 70% da posição na primeira saída. Então, se eu comprar 10 contratos ou vender 10 contratos, por exemplo, ele vai encerrar 7 contratos e eu vou seguir posicionado com o saldo remanescente em busca de um alvo maior. A segunda opção que a gente tem aqui é selecionar em quantidade de ticks, exatamente o tamanho do ganho que eu vou buscar. Como o tick mínimo do índice é de 5 em 5 pontos, e os meus scalps são de 60 pontos de ganho, pelo menos, né? Então, eu vou colocar aqui 12 ticks de gain, né? Exatamente na primeira saída. Então, 70% da minha posição vai ser zerado com 12 ticks, ou seja, 60 pontos de ganho, ok? O próximo campo é o campo loss. Eu também utilizo, né, automatizado, 60 pontos de stop. Então, eu deixo aqui exatamente 12 ticks. E no stop offset, eu costumo dizer que a gente tem que pagar o menos possível de spread, né, o spread menor possível que a gente puder pagar em uma entrada para scalp é importantíssimo. Muitas vezes a gente quer comprar o índice a 80 mil pontos e sair num preço médio a 80.040. Isso não é legal para uma operação de scalp, porque a 0,60 a gente já está pretendendo encerrar parcialmente a posição. Então, eu costumo dizer para o pessoal colocar aí o mínimo possível, 2, 3 ticks apenas, tá? Ou seja, se você coloca um disparo 80 mil, no máximo você vai sair comprado 80.015, tá? De preço médio. A segunda saída, ou seja, os outros 30% da posição, eu costumo deixar aqui uma ordem bem distante do preço que eu startei. Então, eu coloco 50 ticks. 50 ticks equivale a 250 pontos no índice. Eu costumo deixar lá fora do túnel do preço mais distante para que eu possa manualmente, de acordo com o alvo de cada operação, fazer a alteração depois que a ordem já estiver na tela, ok? Eu também seleciono aqui 12 ticks na opção loss, ou seja, tanto a primeira quanto a segunda fração da posição são 12 ticks de loss, tá certo? A diferença ficou no campo gain, onde a primeira parte da posição, ou seja, os 70% eu vou zerar com 12 ticks, ou seja, 60 pontos, e os últimos 30% vai de acordo com cada operação. Na maioria delas, gira em torno de 200, 300, 400 pontos de alvo, né? É isso que a gente tenta buscar. Em alguns casos, operações que prometem um alvo mais longo, mas aí eu altero manualmente. Então, o objetivo de deixar isso aqui bem distante é ficar fora do túnel do preço, para que eu consiga ganhar mobilidade e depois eu arrasto isso manualmente na tela, tá bom? E aqui eu também deixo o menor spread possível, então quanto menos ticks eu puder usar aqui, melhor é. Eu prefiro ficar fora, né, da posição do que pagar um spread muito grande, tá certo? Eu também gosto de utilizar aqui o atalho, né? Então eu seleciono aqui, por exemplo, o botão 1. Isso vai fazer com que logo abaixo do menu de estratégia do lado direito, eu tenha um botão de atalho escrito Scalp lá. Pronto, a partir de agora eu posso definir, né, exatamente a minha estratégia. Clicando em salvar, pronto, eu tenho uma estratégia. Perceba que aqui já apareceu o botão Scalp, agora é só fechar. E aí, ao selecionar a quantidade de ativos que eu quero
boletar, ou seja, a quantidade de contratos, né, 10 contratos, 20 contratos. Isso é muito legal aqui na plataforma Flash também, né? Você consegue deixar os lotes pré-definidos, o tamanho da mão que você gosta de operar, aí você seleciona aqui a opção Scalp, o tamanho do lote e vem para o gráfico. Vamos imaginar que a gente queira fazer exatamente uma operação no gráfico de 1 minuto, no rompimento, né, exatamente de um fundo importante que a gente tem aqui. Ou seja, o fundo mais próximo que a gente tem é exatamente esse no 83.455. Vejam que a gente já tem 60 pontos de stop para cima, 60 pontos ele vai zerar, né, exatamente 70% da minha posição. Agora eu escolhi 20 contratos, certo? E o saldo final, ele já projeta 250 pontos para baixo, que foi aqueles 50 ticks que a gente mencionou. Vamos imaginar que a gente quisesse fazer uma compra no rompimento do 705, 83.705, que é o rompimento desse pivô. Então, venho aqui e coloco 83.705. Observem como o mercado já me mostra as ordens, né? A plataforma já me mostra as ordens lançadas de acordo com os pré-requisitos que eu pré-estabeleci, né? 83.705, 60 pontos para cima, ele já tem 70% de realização parcial na tela, 83.765, e o alvo final lá, 250 pontos para cima, 83.995. A ordem de stop, ela está sobreposta, ou seja, são duas ordens, tá? Tem uma ordem de 6 contratos, que equivale a 30% da posição, e embaixo dessa ordem de 6 contratos tem uma ordem também de 14 contratos. Ou seja, com um único clique, eu tenho a operação toda montada. Depois eu posso arrastar manualmente, fazer ajustes manuais de acordo com a performance de cada operação. E principalmente a saída final é o que eu costumo mexer manualmente. Mas, a grosso modo, é exatamente isso que eu utilizo aí na minha estratégia, tá certo? Aqui na parte superior, como eu falei para vocês, né, vocês conseguem selecionar a quantidade. Então, se você gosta de operar com 5 contratos, a sua mão salta de 5 para 10, de 10 para 20, você pode deixar isso tudo pré-selecionado, tá ok? Aí você clica em OK, olha lá, já mudei, 5, 10 e 20. Se você quiser mudar mais uma vez, clica também nesse botão logo abaixo aqui, nessa chave, nessa engrenagem, e aí seleciona lá a quantidade. Imagine que você gosta de trabalhar lá com 2 contratos, a segunda opção é 5, a terceira é 10, por exemplo. Aí você clica em OK. Isso facilita que você não precise ficar preenchendo, né, a quantidade de contratos manualmente. O único clique aqui, ó, 5. Pronto, seleciona Scalp 5, né? Já estou com a mão de 5 contratos pré-definida. Olha lá, 5 contratos na tela. Então, vou comprar 705. Já está com 5, faz parcial de 4 e zera um contrato no alvo final. Se eu quiser mudar o tamanho da mão, clico em 10. Olha que interessante, já está lá 10 contratos, 705, parcial de 70%, ou seja, equivalem a 7 contratos, e na sequência os outros 3 contratos lá em 83.955, que é os 250 pontos, a partir do ponto que eu estou estabelecendo como possível ponto de entrada. Ok? Bem, faço o convite para vocês, o link está na descrição do vídeo para acessarem a minha sala. Todos os dias estou ao vivo com o pessoal que me acompanha, utilizando a plataforma Flash. Vem mais novidades por aí com relação à plataforma. Em breve estarei falando com vocês, mas já de antemão, convido vocês a fazerem um cadastro no link que está na descrição do vídeo para que vocês tenham também aí provavelmente acesso a essas novidades que vão vir, tá certo? Então, utilizem esse link para realizar o cadastro de vocês. Um grande abraço, nos encontramos em mais videoaulas explicando não só a ferramenta, mas também sobre estratégias e tudo mais. E espero vocês lá nas salas ao vivo durante o pregão. Até o próximo vídeo, bons investimentos e um forte abraço especial do Kim. Muito obrigado.